E aí, flautista, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa live. Essa aqui é a primeira live do ano e a primeira live aqui nesse perfil, inclusive. Está iniciando aqui, eu estou iniciando na realidade um projeto junto com você que está aí me acompanhando para trazer essas lives, trazer esses bate-papos e trazer esses momentos semanais com algumas aulas, com alguns conteúdos relacionados à flauta transversal, relacionados à música, para a gente ter uma interação melhor por aqui, ter uma interação mais próxima e eu poder trazer conteúdo sobre flauta de uma outra maneira e de uma forma um pouco mais acessível e profunda. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas, 5 coisas que você pode fazer e que você precisa fazer na realidade para começar 2022 com tudo no instrumento. Seja aprendendo a tocar do zero, caso seja esse seu interesse, ou evoluindo cada vez mais com qualidade, conforto e no seu ritmo, de forma leve e descomplicada. Afinal, é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, separei uma garrafinha, um copo com água, caneta e papel para você anotar essas dicas, que são conselhos importantes, conselhos que eu queria ter recebido quando eu comecei na realidade. E vamos direto para o assunto. Boa noite, Caio, tudo bom? Fique à vontade, pode comentar se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, que eu vou respondendo tudo no decorrer da live, tá bom? Então vamos começar com as nossas 5 dicas. Vou pegar minha cola aqui para não esquecer de nada. A primeira dica, o primeiro conselho para a gente começar 2022 com tudo no nosso instrumento é: crie o hábito da organização. E aí não tem segredo, organização é a base de tudo. Organização é o princípio fundamental de tudo. A gente precisa de organização, a gente precisa ter essa disciplina e esse senso de se organizar e manter tudo bem organizado para a gente não se perder nos estudos e para a gente entender o que a gente precisa estudar na realidade. E sobre essa questão da organização, eu mesmo já sofri muito com isso, porque se for pegar minha trajetória para estudar, eu comecei aprendendo sozinho, primeiro flauta doce, depois flauta transversal, e acabei me desanimando muito, me desestimulando muito por conta desse aprendizado sozinho. Consegui aprender até certo ponto, consegui evoluir até certo ponto, mas acabei me limitando muito. Meu aprendizado acabou sendo muito limitado por falta de organização, por falta de entender o meu estado atual, os exercícios que eu precisaria fazer, quais eram os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, o que eu tinha de bom, o que eu não tinha de bom, o que eu tinha que melhorar, como melhorar aquilo. E se eu tivesse um pouco mais de organização e disciplina na minha vida nesse período, talvez eu não tivesse passado por tantos problemas e tantas dificuldades ao estudar. Por isso, como a gente está nesse ano novo, nesse começo de ano, é a oportunidade e a chance perfeita para você começar o ano com bastante organização e controle daquilo que você estuda. Então comece o ano já anotando e definindo os dias que você vai estudar, a frequência, o tempo livre que você tem disponível de acordo com a sua agenda. Pode ser que você tenha uma agenda um pouco mais corrida, um pouco menos corrida, e isso vai influenciar no seu tempo livre para estudar, mas é importante que você tenha isso em mente, porque é só sabendo a frequência que você vai estudar e o tempo que você tem disponível que você consegue organizar exatamente os exercícios que você tem com base nesse tempo disponível. Além disso, é interessante, e esse é um exercício que eu gosto de fazer todo semestre e também passar para os meus alunos a cada semestre, você anotar as suas metas e seus objetivos. Se você está começando agora, o que é que você espera do instrumento? Onde é que você se imagina? Onde é que você quer chegar? Se você já toca, como que você começou e quais dessas concepções acabaram se mudando com o tempo? A gente geralmente começa tendo alguns pensamentos sobre o instrumento, alguns são confirmados, mas outros a gente acaba redescobrindo e entendendo que são diferentes. Então anota suas metas, anota seus objetivos e imagina, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, onde você se vê com o instrumento. Por que você escolheu a flauta? Onde você quer chegar? Porque é só sabendo onde você quer chegar que você consegue traçar o caminho para chegar nesse objetivo. Então, cada exercício, cada música, cada método, cada estudo que a gente faz tem um propósito. Todo exercício vai ter um propósito. E se você não entende esses propósitos e não sabe para onde você quer chegar, fica muito difícil de você criar um caminho e construir um caminho bem firme, bem estável e bem seguro e confortável para você trilhar. Então, primeiro passo, organização. Anota suas metas, anota seus objetivos, define frequência, os dias que você vai estudar, para você conseguir montar uma rotina de estudos, para você conseguir evoluir e estudar com qualidade nesse ano. A gente tem passado por períodos muito adversos, períodos muito difíceis e esse ano para muita gente está sendo e está começando, mas já está sendo um ano de virada.
Por isso é importante que você comece com conforto, segurança e num ritmo confortável, para você não começar a desistir de uma vez. E a organização vai ajudar nesse processo. Boa noite, Luana. Boa noite, Léo. Tudo bom? A gente está falando hoje sobre 5 dicas para começar 2022 com tudo. Sejam muito bem-vindos. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, podem comentar aqui embaixo. A gente falou sobre a primeira dica até agora, que é organização, que é a base de tudo. A segunda dica acaba se relacionando com essa organização, que é construir uma rotina de estudos. Para a gente que está começando esse ano, para a gente, independente se é começo de ano ou não, é super importante e fundamental ter uma rotina de estudos e consolidar uma rotina de estudos. Porque é só construindo esse cronograma e essa rotina que a gente consegue ter noção de forma real e certa, exata, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente precisa estudar, daquilo que a gente já viu, daquilo que a gente ainda tem que ver. Então, essa organização e rotina de estudos são duas coisas que se complementam. Então, feita a organização de estudos, é hora de construir uma rotina de estudos. Eu estou falando bastante sobre rotina de estudos, mas caso você não saiba, basicamente uma rotina de estudo é uma lista, uma série de exercícios organizados em uma ordem específica, seguindo um padrão que você vai estar fazendo diariamente ao longo de semanas, meses ou até mesmo anos. Então, uma rotina de estudos é basicamente você pegar todos os exercícios que você faz, que você quer fazer, o que você precisa fazer e deixar eles todos muito bem organizados. E por que ter uma rotina de estudos é tão importante? Se a gente cria uma rotina de estudos, primeiro, a gente não gasta tempo e energia para definir aquilo que a gente vai estudar e a gente consegue mensurar aquilo que a gente estudou ao longo de um tempo. Então é muito mais fácil perceber a nossa evolução, é muito mais palpável e a gente também consegue entender quais são as nossas falhas de uma forma um pouco mais profunda. Então, segundo passo, definida a organização, você já definiu a frequência que vai estudar, os dias e seus objetivos, é hora de construir uma rotina de estudos com base nessa organização que você fez anteriormente. E para isso, você vai separar os exercícios que você precisa fazer, trabalhando as habilidades essenciais da flauta, como técnica, sonoridade, articulação, respiração, flexibilidade. Inclusive, o próximo tema da nossa live vai ser o segundo tema da votação que eu abri essa semana, que é justamente como montar uma rotina de estudos. Mas já adiantando, meu conselho é que você divida em 2 momentos. Primeiro momento, você faz os estudos técnicos para você trabalhar as bases do seu som, que são justamente essas que eu acabei de comentar, respiração, articulação, flexibilidade, sonoridade. E o segundo momento você vai trabalhar repertório, que é quando você trabalha e treina a sua linguagem artística, a sua linguagem musical, colocando em prática todos aqueles princípios que você viu anteriormente. Então, essa é a importância da rotina de estudos. A gente fez a nossa organização, a gente montou a nossa rotina de estudos. Esses foram os 2 primeiros passos, as 2 primeiras dicas. Depois, o terceiro passo é manter a constância. Então, constância é fundamental e essencial para que a gente evolua no aprendizado de um estudo musical. Porque aprender a tocar um instrumento, aprender a tocar flauta, nada mais é do que uma atividade, tanto da nossa mente quanto do nosso corpo. Então, a gente precisa de tempo e a gente precisa desse contato constante, tanto para a nossa mente entender aquilo que a gente precisa estudar, quanto para o nosso corpo associar e criar a memória muscular dos movimentos que a gente faz. Seja com os dedos na passagem das notas, seja com a língua na hora de fazer a articulação, do nosso corpo durante o processo de respiração e produção do som. Então, você fez a sua organização, montou a rotina de estudos, o terceiro passo é não fraquejar, não desistir e manter essa constância. E sobre constância, eu não estou falando de estudar necessariamente todos os dias o dia todo, mas você precisa ter contatos constantes com o instrumento, ainda que não sejam diários, para que você reforce e reaprenda todas as vezes aquilo que você está praticando e aquilo que você acabou de aprender. Porque se a gente passa muito tempo sem estudar, a gente esquece, a gente perde o controle, a gente perde o domínio e fica um processo muito mais difícil e demorado para recuperar tudo isso depois. Então, fez a sua organização, criou sua rotina de estudos, o terceiro passo, a terceira dica é manter a constância e não desistir. E uma dica, uma sugestão muito boa durante esse processo de manter a constância é, na nossa primeira dica, na primeira questão sobre organização, eu falei sobre definir metas e definir objetivos. Quando a gente fala de manter a constância, é muito comum a gente desanimar, porque depois de um tempo, principalmente a médio e longo prazo, a gente acaba não tendo muita noção da nossa evolução. A gente pode acabar chegando num ponto em que a gente sente que está
andando em círculos e não está evoluindo, não está conquistando as coisas. Porque quando a gente começa estudando, os resultados acontecem muito rápidos, a curto prazo. Mas quando a gente vai para o nível intermediário avançado, os degraus ficam cada vez menores. Por isso, uma dica muito boa para manter a constância e seguir motivado é dividir os seus objetivos e dividir as suas metas em pequenas conquistas. Pequenas metas e objetivos que você pode alcançar ao longo de dias ou semanas. Então, por exemplo, se você quer aprender uma música, uma meta que você pode definir abaixo de aprender uma música é aprender uma frase, aprender algumas notas, aprender alguns compassos. E por mais que você precise passar uma semana estudando aquele compasso, uma semana estudando aquela frase, passa uma semana estudando aquilo, mas depois de você conseguir, a gente acaba criando um gatilho de satisfação. Então a gente começa a perceber essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas que são tão importantes. Então, falamos sobre organização, falamos sobre rotina de estudos, falamos sobre manter a constância e o quarto passo é quando tudo isso cai por terra e a gente acaba passando por alguns dias difíceis, alguns períodos muito difíceis em que ou a gente não consegue estudar ou a gente acaba ficando desmotivado e desanimado para continuar os estudos de música. Então, quando isso acontecer, o maior conselho que eu posso te dar é entenda o processo e respeite o seu tempo. É comum, é normal, as nossas vidas acabam seguindo processos cíclicos. Então vão ter momentos em que a gente vai estar animado, vai estar motivado, vai estar super inspirado para tocar. E vão ter momentos em que a última coisa que a gente vai querer fazer é tocar no instrumento, pegar no instrumento. Então entenda esse processo, respeite seu ritmo e entenda que vão ter dias em que você não vai ter vontade de estudar, que você não vai estar inspirado, não vai estar motivado para estudar. Sabe aqueles dias que a gente acorda feliz, motivado, alegre para fazer alguma coisa? Então, vão ter dias que vão ser assim, mas vão ter dias que vai ser o contrário. Que pensar em tocar um instrumento já vai ser alguma coisa custosa, alguma coisa ruim para a gente. Nesses dias, você tem duas alternativas, você tem duas opções. Ou você se imune de disciplina e estuda da mesma forma, seguindo sua rotina, seguindo seu cronograma, porque você entende que isso é uma coisa importante. Ou então você respeita esse processo, respeita seus limites e descansa, se recupera para voltar no outro dia, para voltar assim que você estiver disponível. É interessante nesse momento somente a gente se conhecer e entender muito bem as diferenças entre estar mal e não conseguir tocar de forma alguma e falta de motivação e falta de vontade. Falta de vontade a gente resolve com disciplina. Agora, se tem condições físicas, psicológicas ou emocionais que impedem você realmente de pegar no instrumento, aí é questão de parar um pouco, reavaliar sua rotina, reavaliar sua organização e cuidar de você antes de tudo. A gente quer tocar flauta, eu sei que você provavelmente está animado, está animada para começar 2022 tocando, mas entenda desde já que o principal instrumento aqui é você. A coisa mais importante é você e a gente não consegue tocar bem se a gente não estiver bem. Então a gente precisa dessa constância, a gente precisa ter esse estudo com qualidade, mas a gente não consegue estudar com qualidade se a gente não está se cuidando, se a gente não está bem. Para o estudo render, a gente precisa estar focado, a gente precisa estar concentrado e o nosso corpo, mente, espírito, coração como um todo tem que estar minimamente bem. Então, se um desses não está funcionando tão bem, para um pouco, reavalia. Lembra, você não está correndo contra ninguém, você não está correndo de ninguém. Evita comparações de qualquer forma, evita passar dos seus limites de qualquer forma e sempre foque em estudar de forma focada, concentrada e principalmente respeitando seu tempo. Esse é o mais importante, porque os resultados na música vão acontecer a médio e longo prazo. O aprendizado da música, eu gosto de pensar, que é como se fosse uma parede cheia de tijolinhos, que aos poucos a gente vai preenchendo e colocando com novas formas e novas figuras. Então os resultados maiores vão chegar a médio e longo prazo. Por isso é tão importante que você mantenha a constância e por isso é tão importante que você cuide de você para não acabar desistindo no meio do caminho, ou tendo alguma lesão, ou se desestimulando de vez de pegar o instrumento para tocar. Então, tenha organização, crie uma rotina de estudos, mantenha a constância, mas entenda o processo. Não se compare e respeite o seu tempo, respeite o seu ritmo, flautista. E o quinto e último passo é justamente sobre isso, sobre você respeitar o seu ritmo, respeitar o seu tempo e evitar comparações de qualquer forma. A gente tem uma tendência muito comum e muito grande na música, que infelizmente é algo errado que acontece, de se comparar enquanto a gente toca, se comparar enquanto a gente estuda.
Então a gente se compara com outro amigo que começou a tocar antes da gente se compara com um amigo que começou com a gente ou começou depois e já está tocando melhor. E isso são coisas que acabam fazendo a gente se sentir incapaz, se sentir insuficiente. A gente por vezes pode achar que essas comparações podem ser benéficas, que a gente pode melhorar por conta delas, mas na grande maioria das vezes essas comparações só abrem margem para a gente acabar se sentindo insuficiente, se sentindo incapaz, e por isso você precisa ter muito cuidado em relação a isso. Tá tudo bem se inspirar e ter algumas médias de comparações com outros músicos apenas se forem coisas para você melhorar. Você checar sonoridade, você checar técnica e expressão para entender o que você pode trazer para dentro da sua técnica e expressão, ou então se comparar com você mesmo e entender o seu processo de evolução dentro de um período. Mas evite comparações de qualquer outro tipo para você não se sentir incapaz, se sentir insuficiente, nem se sentir inferior, sem necessidade e sem precisar. Simplesmente por essas comparações que infelizmente acabam acontecendo muito na música. Então, essas foram as 5 dicas desse nosso bate-papo para você começar 2022 com tudo. E eu vou relembrar ela aqui no final, vou revisitar todas elas, vou revisar, só para você anotar caso tenha perdido alguma. Tenha organização, monte um cronograma de estudos, monte uma rotina de estudos, tenha constância, respeite o processo e, por fim, respeite o seu tempo, o seu ritmo e evite comparações. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, eu espero que você tenha gostado desse assunto também, dessas dicas. Essa live vai ficar gravada, caso alguém não tenha conseguido acompanhar, e a partir dessa semana, todas as semanas a gente vai ter uma live diferente. Muito obrigado, você que ficou até aqui no final, muito obrigado para você que entrou e acabou precisando sair por algum momento, mas está acompanhando o replay depois, e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau, flautista!